Nesse instante falaremos, como temos explicado, sobre o Evangelho, o código moral do Evangelho. É bem descritivo, falado, explicado, né? Mas há necessidade de se explicar cada coisa que ocorre nos nossos ensinamentos, porque assim pelo menos a gente tem uma ideia daquilo que vai fazer ou vai participar. Como tudo, né? Nós temos que ter um conhecimento, nem que seja mínimo. O Evangelho é a síntese global de todos os ensinamentos dos iniciados, que, respeitando o livre-arbítrio individual, apresenta para todas as épocas normas de evoluir ao alcance de todos os homens, mas independente de qualquer atributo pessoal, grau de inteligência, raça ou condição social. É o código moral de maior poder esotérico para a modificação humana, porque é definitivo e integral na sua mensagem cósmica. É de senso comum que até o momento nenhum filósofo ou cientista digno de nome, que até o momento nenhum deles vislumbrou qualquer absurdo ou regra insensata na estrutura do Evangelho. Embora o Evangelho seja o resumo espiritual elaborado de acordo com a cultura, os costumes da etnia judaica, ele consegue expor a mensagem para qualquer temperamento humano em face de sua contextura de universalidade, inclusive proporcionando novas interpretações educativas e redentoras em conformidade com qualquer época. É um processo doutrinário de moral espiritual que disciplina e orienta qualquer tipo humano. Não é um sistema nem tratado eletivo apenas para os místicos, mas é o sistema indiscutível, comprovado e vivido por Jesus, o mais sábio e evoluído dos homens. Não há mais ensejo para dúvidas, discussões. O Evangelho, já vivido por muitos homens que se devotaram ao Cristo, demonstrou que é de perfeita e sensata aplicação na vida humana, sem qualquer restrição ou condição. Jamais alguém refutou a conclusão lógica de que a humanidade resolveria todos os seus problemas emocionais, sociais, educativos, econômicos e morais no mais sadio clima de paz e labor, caso adotasse integralmente e incondicionalmente o Evangelho como norma disciplinar para orientar as relações humanas e interpessoais. E sob a inspiração e a regência legislativa dos preceitos evangélicos, todos os problemas desagradáveis, trágicos e desventurados seriam definitivamente resolvidos com sabedoria, tolerância, amor e confiança mútua. Toda atividade criminosa, exploradora e separativista da personalidade humana, que por força de interesses pessoais chega até a perversidade de matar e pilhar, seria completamente extinta
sobre a norma incondicional do ama o próximo como a ti mesmo, ou faze aos outros o que queres que te façam. O amor preceituado, exaltado e vivido por Jesus e retratado no Evangelho extinguirá também os fanatismos, os sectarismos e as discussões e lutas religiosas, que são frutos das interpretações bíblicas bizantinas e pessoais de sacerdotes ou líderes religiosos que ainda não compreendem a própria máxima de Paulo. A letra mata e o espírito vivifica. Sob a propaganda extremista do amor, em vez de códigos, dogmas, postulados sectaristas religiosos, desapareceriam as divergências religiosas e os povos confraternizar-se-iam no mesmo rebanho e obedientes a um só pastor. Por isso, Jesus é o mestre da eterna sabedoria e o Evangelho jamais há de requer as providências de se modificar o seu conteúdo elucidativo espiritual. Até o homem imbecil sabe e sente que em qualquer posição geográfica da Terra, ou mesmo na imensidão cósmica, só o amor salva o homem, conforme conceituou o inovidável Mestre Jesus. O amor que o Evangelho proclama significa a própria lei regente e orientadora do passado e do futuro do homem. É o catalisador da própria frequência normal do homem superior, seja qual for a sua constituição biológica ou morfológica, quer ele viva na face da Terra, em Júpiter, Sírius, por aí afora, sob todas as configurações morfológicas, por mais excêntricas ou extemporâneas, e também no âmago de todos os povos, todas as raças, palpita sempre o Espírito eterno criado por Deus, que é o amor. Por este motivo, só o amor sublime. Ele é como sangue na fisiologia do organismo. Tudo irriga, tudo nutre e, consequentemente, o amor é o sustentáculo do universo. Amor puro, integral e incondicional dispensa qualquer discussão ou análise, porque não é uma virtude ou concessão ocasional a cargo da legislação divina, mas é a essência da manifestação criadora do próprio Espírito e a norma fundamental e superior da própria vida. Os homens tornam-se melhores, mais pacíficos e sensíveis, à medida que dominam as tendências hereditárias da animalidade. Eles não então evoluem, aperfeiçoam-se espiritualmente, quando também conseguem pôr o princípio espiritual superior e autêntico da individualidade imortal sobre as tendências transitórias da linhagem animal da matéria. Daí o motivo da doutrinação semelhante de todos os instrutores espirituais do mundo, que estimulam e orientam o espírito humano para a mais breve libertação do cárcere das formas. O labor intenso e espiritual do homem deve mantê-lo incessantemente vigiando a sua própria vivência física no sentido de vencer o mais cedo possível o primarismo dominante dos seus ancestrais
das cavernas. Mas como a civilização é o meio e não o fim, para o homem lograr a sua sesse espiritual, ele então deve governar e não ser governado pelos valores medíocres do mundo material, os quais Jesus classificou de tesouros que as traças comem e a ferrugem rói. Justifica-se que o espírito ainda sofra a coação das coisas e dos objetos atraentes da vida física, enquanto ele ainda ignora a sua realidade espiritual eterna. Mas depois que descobre ou identifica a sua natureza sublime e imortal, que se apercebe da latência do reino divino em si, deve proceder à sua libertação, desimantando-se conscientemente das algemas gravitacionais da morfologia terrena. O homem, que ainda persiste no culto primário e ilusório do mundo de César, contraria completamente a sua natureza autêntica e elevada do mundo imortal, do espírito, imortal. Assim como a luz ilumina a lâmpada, mas não adere à sua forma transitória, o espírito deve iluminar as configurações físicas do mundo, onde precisa ativar a sua conscientização, mas sem perder a sua anatomia sideral pela escravização das formas. Então, caros irmãos, desejo do fundo do meu coração que vocês tenham tido algum conhecimento ou apresentado alguma forma, alguma maneira de ser, né, que mude suas maneiras de ser, de pensar, de agir. Né, se vocês estavam vendo que não estava assim, que não estava de acordo, que estava faltando algo mais, e que esse algo mais possa levá-los cada vez mais para frente, sempre progredindo e levando junto com vocês aqueles também que têm ou que pensam igualmente. Que assim seja.